serviço. Bom, vamos lá, Natália, prepara o primeiro bloco. Eu vou fazer a pergunta para mim mesmo, mas eu gostaria que você me ajudasse aí fazendo comentários, ponderações e críticas também, tá? E a pergunta que eu tenho que responder, se eu achar aqui, tá difícil, é a seguinte: o que preocupa mais os militares? Idade mínima para se aposentar ou golpe de Estado? Claro que tem uma ironia aí no enunciado dessa questão, mas é baseado em fatos, né? É, hoje, o Ministério da Defesa, mais especificamente a Marinha, que é uma das três forças, né, das Forças Armadas, fez um comunicado que foi, digamos assim, não vou dizer vazado, mas que foi colocado à disposição de alguns jornalistas que acabaram dando a notícia, mostrando preocupação da cúpula, da Marinha com a ideia de estabelecer um limite mínimo de idade de 55 anos para que os militares da ativa passassem para a reserva, que na prática é uma aposentadoria, né? Embora eles digam que na reserva estão a serviço da pátria para combater quando for necessário. Como a gente não tem guerra nenhuma à vista, espero que continue assim, não haveria motivo para os reservistas serem convocados. Pois bem, então a Marinha se manifestou sobre esse assunto, criticando a medida, dizendo que isso vai mexer com o fluxo da carreira militar, que pode ter uma corrida por aposentadoria antecipada por parte dos oficiais que já estão lá liberando os 35 anos de serviço, isso é bom explicar. Diferentemente dos civis, os militares brasileiros não se aposentam apenas por tempo de serviço. Não tem nenhuma idade mínima necessária, né? Esse tempo de serviço até 2019 era de 30 anos. E em 2019 foi aprovada uma mudança na legislação durante o governo Bolsonaro que ampliou de 30 para 35 anos. Só que, junto com essa medida de ampliação do tempo de serviço, vieram várias benesses para facilitar a deglutição dessa novidade por parte dos militares. Então, teve aumentos progressivos do soldo dos militares de 2019 até 2023, todo ano, e ainda criaram o chamado adicional de compensação de disponibilidade militar, que variava ou que varia de 5 a 41% do soldo, de acordo com a patente. Isso aí você vai pensar, quanto mais baixa a patente, maior a percentual. Não, é o contrário. Para oficiais generais, o adicional varia de 35 a 41%. Então, foi um pacote de benesses que foi vendido como uma medida saneadora, assim, né, digamos assim, ao elevar a idade mínima. Mas o fato é que tem, se a gente pega lá quantos por cento dos militares se aposentam com até 30 anos, ou com menos de 35 anos, é a imensa maioria. Coisa que não é verdade para os civis, né? E a idade mais comum, a moda de aposentadoria para os oficiais que ainda estão recebendo a sua aposentadoria, ou seja, que não morreram, né, é de 30 anos, é o mais comum. Então, é bem diferente do que o quadro dos civis. Então, na discussão dos cortes, o governo precisa cortar aí entre 30 e 40 bilhões de reais do orçamento do ano que vem e do ano seguinte, né, 2025 e 2026, foi levantada a questão de que era uma questão de equidade, que os cortes tinham que ser para todo mundo, que não podia ter gente dos lados de fora, né? A maior resistência foi justamente do Ministério da Defesa, através do José Múcio Monteiro, ministro, que apesar de civil está lá para defender os interesses dos militares. E ele só cedeu depois que veio à baila a notícia da participação de dezenas de militares da cúpula, da elite do Exército Brasileiro, na tentativa frustrada de abolição do Estado de Direito, Democrático de Direito no final do ano passado e começo desse ano, aliás, no final do ano de 2022 e começo do ano de 2023, né, do golpe de Estado frustrado. Aí só então
foi que o Zé Múcio cedeu e os militares pararam de se preocupar. Eu só achei curioso porque quando houve o indiciamento dessas dezenas, general, vários generais, coronéis, tenentes-coronéis, de um almirante, nenhuma força se manifestou publicamente, soltou comunicado comentando alguma coisa. Mas agora que o Ministério da Fazenda está querendo criar uma regra que não é para prejudicar os militares, é para equiparar os militares aos civis, para que não haja privilégio, né, de uma categoria em relação à outra, aí sim vem um comunicado da Marinha reclamando disso. Mas o ministro Haddad disse que não tem mais nenhuma discussão, que o presidente Lula já aprovou quais são os cortes e que só está dependendo agora para fazer o anúncio desses cortes de uma conversa prévia com os líderes partidários e as lideranças do Congresso. Hoje é um dia que está meio complicado lá no Congresso, já está tendo conversa do ministro Padilha, Alexandre Padilha, né, que faz a articulação política do governo, com alguns líderes, né, os líderes governistas, mas essa discussão deve ser ampliada com a participação do Haddad e de outras lideranças. Mas hoje está um dia meio conturbado, né, em Brasília, né, Natália? Porque o Arthur Lira só quer saber de retaliar o Carrefour e a França por causa da ameaça de parar de importar carne brasileira, não é isso? Exatamente, a bancada ruralista, né, que tem bastante força ali junto ao Arthur, tá pressionando por alguma reação, né, do Congresso. Agora, Toledo, sobre os militares, essa análise também não passa pelo fato de que essa preocupação, né, com as tentativas de golpe, ela poderia ter sido maior em termos de o Exército e os militares terem colaborado mais com as investigações desde o princípio, porque eu tenho a impressão de que algo que eles sempre tentavam amenizar ali, né, eles sempre tentavam colocar panos quentes nessas participações ali de militares, mesmo quando já tinha indícios apontando os kids pretos como tendo participado ali, né? Não se sabia a extensão disso, não se sabia que tinha plano de assassinato, mas já se sabia que existia uma participação desse grupo, né? Nos Sim. eventos ali no começo do governo Lula. Então, isso é preocupante também, né? São dois pesos e duas medidas, né, Natália? Porque quando se trata de crimes envolvendo militares, em geral, a reação costuma ser muito negativa, corporativa, né, no sentido de evitar. Vamos lembrar que foi, entre outros motivos, o envio do Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, foi elaborado ainda no governo Lula II, mas já no governo da Dilma, que começou a deflagrar uma reação mais forte política contra esse plano que previa várias coisas, mas também tinha a Comissão da Verdade, né? Que justamente queria jogar luz sobre os crimes cometidos durante a ditadura militar. Então, assim, esse é um assunto que é sempre muito maltratado pela cúpula militar, e a gente viu que, embora hoje em dia não haja mais ninguém na cúpula das Forças Armadas que tenha participado de maneira importante durante o período do golpe militar, por uma questão geracional, né? Os que participaram já morreram, já caíram fora, com algumas raríssimas exceções, como o general Heleno, que foi chefe de gabinete do ministro Silvio Frota, que tentou dar um golpe dentro do golpe. A gente vê que, mesmo com essa diferença de idade, a ideologia permanece a mesma, né? E daí, agora, eu acho curioso isso, quer dizer, quando você tem um crime de abolição do Estado Democrático de Direito dessa gravidade, silêncio. Quando você vai tratar de idade mínima para aposentadoria, que é uma coisa que já existe desde sempre para os civis, aí vira um fusarquê, né? Realmente é complicado. Agora, vamos então correr aqui, porque eu acho que é melhor a gente já mudar de assunto, porque a pauta é longa e a gente vai voltar a esse assunto na entrevista no terceiro bloco, né? Então, com o Paulo Tafner. A minha síntese para essa história é a que eu
publiquei mais cedo, que é com a aposentadoria militar aos 55 anos, a Haddad já negocia cortes no Congresso. Parece que dessa vez vai, né? Mas vamos esperar ver o anúncio formal, porque esse anúncio já foi adiado pelo menos umas 4 ou 5 vezes, né, Natália? Exatamente. Bom, vamos então para para o segundo bloco, quando a Natália Portinari vai elucidar